Olá pessoal, bem-vindos a mais um SMEDpod, o nosso bate-papo semanal, né? Na verdade está entrando aí um bate-papo quase que diário. Se não vai um dia sim e o outro também, um dia sim, outro não, mas enfim, entrou para a nossa grade e está bombando aqui na nossa audiência, tanto na televisão quanto também nas nossas redes sociais, principalmente que fica gravadinho no nosso canal no YouTube SMEDGV. Então, quem não está inscrito no nosso canal, se inscreva já. E também quem não está sintonizado no nosso canal 13.2, sintonize a sua TV. Não fique de fora das nossas novidades, da nossa programação. Bom, a Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares está podendo, sim, nas nossas ações, nas suas ações, né? Nossas também, que nós fazemos parte, e principalmente ações tecnológicas. Mesa educacional, alfabeto e matemática, uma novidade que entrou para as nossas escolas, para as nossas instituições, ajudando cada dia mais na alfabetização dos nossos estudantes, desde as nossas crianças e vai até a EJA. Então é mais uma ferramenta para a nossa educação. O nosso leitor facial, uma novidade extremamente significativa que está ajudando em todos os sentidos dentro da nossa escola, tanto a parte administrativa, na alimentação e também o nosso diário, tá, gente? E chega instantaneamente para os pais dos nossos estudantes. Olha, seu filho acabou de entrar na nossa instituição neste horário. Então é uma segurança a mais para os nossos estudantes. E nossos laboratórios de informática que estão novíssimos. Então, mais uma ferramenta para trazer os nossos conteúdos, a nossa educação na linguagem dos nossos estudantes. Como não falar de educação e usar a educação sem usar as ferramentas, sem usar a modernidade e usar a linguagem dos nossos estudantes? Então, precisamos cada dia mais estar atentos a essas novidades, não é mesmo, Rian? Sim, claro. Bem-vindo, Rian, ao nosso SMEDpod. Obrigado. É Rian Wendley. Se apresente para nós, Rian. Eu sou o Rian da escola Hamilton Teodoro. Agradeço, tá, pela oportunidade de estar aqui. Não tem que agradecer não. O seu lugar é aqui. Pode Obrigada. Nós que vamos agradecer por você permitir que a gente sente aqui, tá, Para mim Rian? é uma honra estar aqui com vocês. E eu queria direcionar, né, a pergunta para o professor Dirley, né? Dirley Henriques, que é o nosso convidado de hoje, Sim, né? Professor, entre tantas outras coisas, vamos ouvir um pouquinho o professor, Rian? Sim, ver claro. de tantas essas habilidades dele, porque foi meu professor de geografia. Oh. Geografia e história, né? História, professor de história. Ótimo professor. Então, professor, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira e fala um pouquinho de você, do seu trabalho para nós. Aí o Rian já está aqui, você viu que está animadíssimo para começar a falar sobre globalização e consumismo, gente. E nós consumimos cada dia mais, cada vez mais, né, Sim, Rian? claro. Principalmente novidades e informações. Vamos consumir agora, professor. Isso aí, né? A minha carreira, assim, eu formei em Ciências Sociais, né? Comecei com educação, trabalhando História, Geografia, Sociologia, Filosofia. Posteriormente, eu entrei como sociólogo da Secretaria da Prefeitura, né? Na função de Sociologia do Desenvolvimento, que discutia o que se faz necessário para a nossa cidade desenvolver, quais são os instrumentos para isso. E a gente atuou em vários projetos, como a Associação de Garantia de Crédito, a Agência de Desenvolvimento. Discutimos e fizemos uma implantação de uma série de leis no município visando o fomento do desenvolvimento, né? Entendemos que nosso município ele precisa melhorar, por exemplo, a questão das suas vantagens competitivas. Que são vantagens competitivas?
muita gente fala assim, vamos levar o prefeito, o governador, não traz empresa. Aí eu fico imaginando a pessoa colocar a empresa nas costas e trazendo para o município. Isso não ocorre, ninguém traz empresa. A empresa vem em função de você ter no seu território, tá? Condições para ela desenvolver, né? E nesse mundo globalizado, que a gente vai entrar no tema agora, quanto mais vantagem competitiva tiver um território, mais ele vai atrair empresas. Infelizmente, a nossa região é uma região empobrecida por vários fatores de não ter essas vantagens competitivas. Com a Sudene é um elemento, a educação é outro fundamental. Educação, se você tiver um povo preparado, uma mão de obra qualificada, é um dos elementos de você atrair. Vou dar um exemplo aqui. Por que o pessoal estava falando aí, negócio da fábrica de cerveja Heineken, né? Por que ela não vem para Valadares? Ela não vem porque não tem mão de obra qualificada, industrial, e ela não tem água de qualidade. Nossa água foi destruída, contaminada. O subsolo também está contaminado. Então não vai vir para Valadares. Qual a última grande empresa que veio para Valadares? Laticínio, né? Por quê? Porque aqui tem uma bacia leiteira grande. Então, nós temos que melhorar essas vantagens competitivas. Então, a gente atuou muito na Secretaria de Desenvolvimento nesse sentido e trabalhei com educação no Estado, no município, no Estado, escola particular, né? Trabalhei na rede privada, principalmente no Colégio Lourdinos, Nossa Senhora de Lourdes. E depois de um tempo, né, eu preferi afastar um pouquinho dessa sala de aula, né, e atuar mais nesses projetos na área de desenvolvimento. Recentemente eu estive à frente do Sindicato dos Servidores Municipais, onde que a gente ajudou a discutir uma série de direitos, implantar uma série de leis, criar novas. Então é uma trajetória assim que, do ponto de vista público, eu acho que estou dando a minha contribuição, né? Além disso também a gente atuou na iniciativa privada aí, na área de construção. Então a gente tem uma experiência, tem um conteúdo, mas também tem uma experiência de vida que ajuda nisso aí. Então, minha formação é Ciências Sociais, mas também fiz Direito, Gestão de Território, né, pós-graduação, pós-graduando em Administração Pública, e vamos aí nesse debate, né, nesse debate da educação, o que a gente puder contribuir, do desenvolvimento, estamos à disposição. Tentando levar a educação para uma educação globalizada. Que aí é um dilema, né, porque o que é essa educação globalizada? E a gente tem um desafio, porque a grande educação brasileira ela é pública e o poder público ele demora, né? Ele não consegue estar à frente, ele não consegue nem estar junto, ele é reativo. Depois que a coisa está acontecendo, que ele muda. Então isso é um desafio, né? O desafio de você ter uma educação proativa, né? E não reativa. E isso tem que avançar. Não vamos entrar muito nesse debate agora, que a gente pode entrar mais na frente, né? Mas eu dou exemplo assim da rua, né? Às vezes tem uma rua, né? E ela pode ser feita com 2 faixas, né? E é porque ali a gente sabe que o bairro só tende a crescer por um lado. A pessoa pega e fala assim, vamos fazer uma faixa só. Aí depois tem que abrir de novo, ou seja, acaba ficando caro, porque se você fez um bom serviço no início, aquilo ali tem uma durabilidade maior. E no poder público as coisas são feitas de forma estanque, né, sem pensar mais à frente, e você sempre tem que gastar com aquilo ali. E aí acaba que você não consegue investir mesmo no avanço tecnológico, em coisas mais, vamos colocar assim, de durabilidade. Existe o consumo, né, vamos colocar assim, a gente chama quando o produto ele vai acabar, esqueci até a palavra que a gente fala, quando um produto ele é programado para poder virar lixo em pouco tempo. Perecível, não? Não, eu esqueci, daqui a pouco eu lembro a palavra. A mesma coisa acontece no poder público, parece que é sempre deixado para fazer uma obra seguinte, né? E aí a gente não investe em uma coisa macro. Mas vamos discutindo mais à frente também, que na globalização dá para discutir isso. Rian, você sabia dessa logística, ou já tinha ouvido falar dessa logística que as empresas precisam para se estabelecer em algum local?
Não, Não, né? sinceramente não. Eu também não tinha pensado em todas essas problemáticas, não. Por que a Só empresa interromper, o Rian é sobrinho do nosso amigo Nicomedes, né? Que é da mídia aí também, né? De repente, daqui a pouco está seguindo os passos do tio, quem sabe, né? Pois é, por isso que... Pode ser até um apresentador juvenil Vai, aí, ó. ué. A TV Educação é para dar visibilidade e voz aos nossos estudantes. Então ele está no lugar certo, viu, Rian? Pode comandar o nosso SMEDPod. Professor, diz-lhe uma pergunta. O que seria a globalização? Bom, primeiro tem que entender o seguinte: o que o pessoal chama de globalização? Existe um fenômeno que acompanha a sociedade humana desde muito tempo. A gente sempre, na medida que fomos crescendo, né, era um grupo, vários grupos, eles encontraram, eles trocavam informação, trocavam produtos e tal. Na medida que foram construindo cidades, isso foi trocando cada vez mais informação, aprendizado, conhecimento, né, até mesmo casamento, né, entre grupos para evitar, para você ter uma diversidade no DNA e evitar doenças. Isso foi crescendo em civilizações, em cidades e estados. Chegou a um ponto que alguns povos ficaram fortes e começaram a dominar outros. Aí nós tivemos grandes impérios que dominaram o mundo, né? Os mongóis, você tem Alexandre da Macedônia, né? Que é ali que acabou ocupando a Grécia e pegando a cultura da Grécia, que é chamada cultura helênica, espalhando pelo mundo. Tem os romanos. Bem mais tarde nós temos as navegações, né? Aí nós temos a expansão marítima. Você tem Portugal, Espanha, outros países também, mas não vamos ficar mais nesses aí, que ocuparam outras terras. Então, sempre atrás do quê? O que estavam querendo? Querendo riqueza, né? Quando os impérios invadiam, eles queriam ouro, queriam produtos e tal. Quando as navegações também expandiram pelo mundo afora, o que eles queriam? Tempero, né? Basicamente tempero, que era muito caro, né? Também riquezas, como chegaram aqui no Brasil, madeira era muito importante. Né? Por que era importante? Por causa da tinta vermelha, né? Que era extraída. Era importante para outros fatores também, construção de barco, mas no primeiro momento, basicamente isso. Então, todos os povos no mundo querem se integrar. Alguns se integraram à força, né, e outros por trocas. Então, esse fenômeno foi crescendo. Se integraram e continuam se integrando. E vão continuar se integrando. Esse fenômeno, ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando a gente tem a nossa sociedade, chamada sociedade industrial, né, novamente uma nova integração, onde que as nações que começaram a produzir alguma coisa industrial, a produzir sapato, roupa, elas precisavam de novos espaços comerciais. Então, surgiram novas, vamos colocar assim, fizeram acordos, por exemplo, a Inglaterra fez acordo com o rei de Portugal, que tinha fugido para o Brasil, para abrir os portos, para vender tudo aqui. Okay? Aí, isso foi crescendo, crescendo, e aí, há 40 anos atrás, a década de 80, né, do século passado, os historiadores chamaram um fenômeno chamado de globalização. O que é globalização? Esse fenômeno de integração, né? Essa troca de produtos, né? De culturas. Esse processo foi impulsionado e ele cresceu com a comunicação. E a comunicação foi fundamental, principalmente a questão de tecnologia. Então, conhecimento, tá? Muito conhecimento, tecnologia, integração entre as pessoas, transporte, e as empresas foram crescendo. Então, você tem um país, a empresa cresce aqui dentro. Só que ela começa a ficar tão grande que ela começa a jogar a parte das suas atividades para outros países. Então, por exemplo, eu fabrico carro aqui no Brasil, mas eu importo o motor de um lugar, parafuso de outro, chip de outro. E aí, porque a empresa é tão grande, ela fabrica tanto que ela precisa de mais fornecedores. Então, surgiu as chamadas empresas
multinacionais ou transnacionais, né? Essa Empresa grande. com filiais, né, em outros países. Aí né? elas compram e vendem. Então, se eu produzo aqui, mas eu vou vender para outros países, eu vou abrir lá escritórios, lojas, etc. E aí a gente vê isso, né? Por exemplo, Carrefour aqui no Brasil, Peugeot, Volkswagen, né? Samsung, Apple, e aí vai, né? Diversas marcas. Então, a globalização é esse processo mundial, tá, de aproximação econômica que já acontecia, só que foi dado o nome de globalização recentemente, tá? Mas as características estão É um nome novo para algo para um antigo. processo constante desde os primórdios da sociedade As primeiras humana. trocas, né, das primeiras da humanidade. trocas. Essa aula de geografia e história na prática, né, Rian? E quais seriam as principais características da globalização? Bom, globalização tem muitas características, né? Algumas delas já falei, mas é importante reforçar. A primeira grande característica dela é chamada circulação de mercadorias e quebra das barreiras. Antes disso, vou dar um exemplo. Antigamente, lá na Europa, quando tinha aqueles reis, tinha os castelos, e o cidadão lá, o cara que morava lá na vila, ele queria vender trigo, ele queria vender pão. Como é que ele fazia para vender? Né? Ele não sabia medir. Se ele quisesse vender leite, um balde de leite, né? Ele não tinha uma medida. Aí veio o rei e falou assim: olha, daqui para frente, isso aqui é 1 litro. Faz de conta que é 1 litro. Aí eu vou guardar aqui, ó, todo mundo. Aí eu vou fazer várias medidas dessa e vou distribuir. É 1 litro. Facilitou o comércio, porque aí quando o cara vai vender leite, eu quero 3 litros de leite. Antes ele não tinha essa referência. Não tinha um padrão, não né? Tinha um nem padrão. de moeda, nem de medida. De nada, né? Nem do valor do trabalho dele. É igual, por exemplo, hoje você vai lá, eu quero 1 metro de tecido, mas não tinha. O rei que falou assim, ó, isso aqui vai ser 1 metro, toma, guarda aqui. Aí guardou no cofre do rei, vão tirar várias medidas agora e distribuir para o rei. Agora vocês vão vender tecido só a metro, tá? Para o comerciante foi fundamental, né? Na verdade foi o comerciante que se aproximou do rei e fizeram um combinado lá. Vamos fazer Você aqui sabe que era essa, Rian? Medieval. Isso aí, começou aí. Exatamente, lá nos castelos, né? E aí, quando o rei fez isso, o comércio intensificou. Aí eles chamaram vários reis e falaram assim, olha, isso aqui é 1 metro, vamos adotar, Val? Aí a medida metro, ou, em outros países tem outras medidas, né? O quilo, por exemplo, para nós, em vários países, quilo está tranquilo, mas na Inglaterra é onça. Né? O que é uma onça? Para nós a onça é um bicho, mas lá é unidade de medida. Né? Então, isso facilitou o comércio e foi criando essas regras. E aí, os países perceberam que quanto mais essas regras fossem difundidas entre outros países, facilitava o comércio, né? E as nações enriqueciam, né? Principalmente aquelas detentoras do comércio. E para as nações também que dependiam das mercadorias, também era interessante, porque ela tinha acesso às mercadorias. Então, nós temos, nessa característica da globalização, a criação de acordos internacionais, né, para unificar pesos, medidas, circulação, regras de direito, padrão comercial. Calendário, né? Seria um desses produtos? O calendário, ele também mas ele é bem anterior. Né? Ele ajudou, mas ele é anterior. Era um processo que, vamos colocar assim, há 1000 anos antes, ele veio mas a unificação do nosso, que é o gregoriano, ele é de 1500 alguma coisa, ou não?
houve uma alteração, né? Porque antes já tinha o calendário Juliano. Justiniano, alguma coisa né? assim. Mas 365 dias, padrão de horas. Facilitou a medição do tempo, ela facilitou na produção também, né? Porque você atribui valor à produção. Porque na Idade Média, lá nos castelos, tinha igreja, e você comprava isso aqui por 10, você tinha que vender por 10. Porque era a usura, era o crime. Se tiver lucro com o produto, você ia para o inferno, né? Você ia para o inferno. Nós temos como que fala uma coisa que é muito... Agora eu que perdi a palavra aqui. Não é tabu, seria uma outra palavra que eu quero, que você não pode... que tem os dois lados e começa a dar até briga, porque quando a gente fala da usura da Igreja Católica, nessa época, né, ou pelo menos da maioria dos príncipes que eram apoiados pela Igreja Católica lá no medieval, eles condenavam os pobres à usura, mas eles viviam na usura. Né? Eles viviam na exploração do outro, pois né? Então eles viviam na riqueza e o pobre tinha que ficar na pobreza, né? É aquela música, o pobre cada vez fica mais pobre, o rico cada vez fica mais rico. Então não é tabu a palavra, gente. É algo que dá muito... e depois eu lembro da palavra aqui. Eu também... eu tô... Você está nessa discussão com essa palavra aí, eu acabei lembrando a palavra que eu tinha esquecido ali. Aqui, ó. Isso dá tempo que ando a lembrar da minha. E aí, tá entendendo? Sim, claro. Tá. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não, até... Que a gente vai continuar Eu acho aqui. que na hora que começar a entrar assim nos produtos... da época do Rian aqui. Aí você vai dar um show. Aí a gente tem o fim dessas barreiras de comércio. O que é a barreira de comércio? Lá na Idade Média não tinha polícia, não tinha exército. Mas eles tinham aquelas lutas, aquelas guerras, mas era assim, vem um inimigo, junta o povo aqui, bota a arma neles, vão lutar. Ninguém estava preparado. Aí os comerciantes iam para uma estrada para outra, começou a ter roubo das mercadorias. Aí eles falaram assim, toma aqui o dinheiro, né? Você tem que proteger a gente. Aí o rei, com o dinheiro, montou seu exército para proteger o comércio. Aí teve que melhorar a estrada. Aí isso tudo é trazido pelo comércio, né? Pela chamada globalização. Vamos começar assim. Hoje, no mundo, como é que isso reflete? Reflete quando você tem a formação também de blocos econômicos, você tem a União Europeia, você tem o Mercosul, você tem o bloco lá da Ásia, né? Eles se juntam para fazer grandes obras, para criar uma chamada logística. O que é logística? É o lugar para as formas de fazer com que a mercadoria circule, né? Por exemplo, o petróleo era colocado num navio levado, agora eles fazem, né, o oleoduto, ele passa num cano e chega no outro país dentro daquele cano, né? Então, aí a gente tem queda das barreiras, né? Eu falei antes, a interdependência. Quando você fabrica um celular desse aqui no Brasil, parte dele vem de outro país, né? Às vezes um chip vem de um país, às vezes uma bateria vem de outro país, né? A tela vem de outro, né? Você pode ver que aí quando você chega... A mão de obra passa por vários países e você compra um produto como se fosse de um país X, né? Mas... a sede está lá nos Estados Unidos e você compra uma mercadoria lá da China. Você está comprando da China. A empresa é dos Estados Unidos... A empresa, a mão de obra, tudo chinês. Vamos falar aqui do iPhone, né? Que a grande parte dos seus produtos são fabricados na China, né? É uma empresa dos Estados Unidos. A empresa é dos Estados Unidos, mas fabrica lá na China. A Volkswagen, a empresa é da Alemanha, mas fabrica no Brasil, né? Mão de obra brasileira. E aí também acaba aproveitando a mão de obra onde que é mais barato. E aí ocorre também chamada exploração, mas também gera emprego. Então é tudo contrabalanceado das coisas, tá? Então nós temos competitividade, cada um quer vender o produto melhor, né? Isso está muito acirrado. E
conexão. Está todo mundo conectado, né? Vou dar há 40 anos atrás, se eu tenho uma mercearia, se eu vou comprar arroz para colocar na minha mercearia, vinha um representante comercial, eu fazia o pedido, quero arroz, quero feijão, quero óleo, não sei o quê. Ele colocava dentro da pastinha, viajava até a empresa, chegava lá na empresa, fazia o pedido, voltava com a nota fiscal, entregava. Hoje não. Hoje você não precisa, nem o representante comercial precisa mais. Você faz o pedido pelo computador, a empresa te manda, você já gerou o boleto e já pagou. Né? Assim como a empresa faz, você também faz. No celular, você compra lá da China, né? Não tem aí os sites de venda internacional, você tem os sites de venda nacional, você tem o site das empresas. Antes não. Antes, para você ter um produto de determinada empresa, tinha que ter a loja na cidade. Então está tudo conectado. Tá? Bom, essas são as chamadas características, né, da globalização. E também começa a ter, assim, na medida que as empresas são maiores que os estados, que os governos, é preciso ter organismos internacionais, chamada globalização política, né? Nós temos que ter, por exemplo, pandemia. Por que aconteceu a pandemia no mundo inteiro? Globalização. A pessoa que estava doente lá na China foi para os Estados Unidos foi para outro lugar, foi espalhando, exatamente porque existe essa circulação de pessoas e de mercadorias, né? E aí você precisa de ter um organismo internacional para controlar isso. ONU, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, etc. e tal. Bom, espero que esteja sendo bem pedagógico nesse sentido, né? Mas vamos deixar aí você também contribuir aí, ver o que você acha, o que você... Bom, é um assunto muito interessante, né? Assim, a gente falando de frente, né? É um assunto muito interessante da gente falar, mas o que seria aculturação? Aculturação. Vamos lá. Hoje em dia está muito em voga isso, né? Principalmente na internet, né, Dirley? Exatamente. Gente, o SMED pode, tudo pode. Dá um exemplo. Os povos brasileiros, eles vieram de várias origens. Então nós tivemos aqui pessoas que vieram da Itália, pessoas que vieram da África, da Alemanha, mas aqui todo mundo age como brasileiro, gosta do churrasco, cervejinha, do samba, né? Ou seja, as famílias que vieram foram aculturadas, né? Houve um processo de aculturação, ou seja, aprender a cultura local, correto? Assim como, por exemplo, você tem um indígena, o indígena, ele sai lá da floresta e mora na cidade, aí ele passa a consumir os produtos, falar igual a gente e tal, aí ele foi aculturado. Então, a aculturação é quando você tem uma cultura, né? E essa cultura, ela vai sendo disseminada e muda o hábito das outras pessoas. Então, e aí a globalização contribui muito com isso, tá? Com essa aculturação. Aula fala? Claro, fica à vontade. O que os blocos econômicos têm a ver com a globalização? Eles cumprem uma função, né? Eles cumprem uma função. Eles fazem... eles juntam vários países para celebrar acordos para facilitar a circulação de mercadorias, tá? Então, isso é um processo de aproximar aquilo que eu falei de normas de pesagem, de transporte, de embalagem, né? Então, eles são fundamentais para isso. Então, vários países se juntam e falam, olha, aqui dentro, entre nós, não vai ter imposto mais de importação e exportação. Aí ali chamado bloco econômico, onde dentro daquele conjunto ali de países, você pode comprar e vender sem falar de taxa de importação, sem ter que, por exemplo, diminui os impostos, barreira, né? Sanitária, a mesma barreira sanitária. Então, por exemplo, para entrar um produto no país, o produto tem que ter a qualidade A.
para entrar no outro país, aquele bloco tem que ter a mesma qualidade. Não pode entrar em qualidade B para competir com... Então, o bloco ele é formado assim, onde que cria as regras comuns para que ocorra comércio com todo mundo. Aqui em Valadares a gente, não sei se você já viu, Rian, as placas dos veículos. Você já viu alguma alteração? Não? Nunca. Antes as placas vinham o nome da cidade, do país, vinham umas letras, tipo assim, eram sequências de 3 letras e 4 números. Hoje essa sequência já modificou e a placa agora é padronizada, é azul e só vem o nome do país. Você já viu essa placa no veículo? Não, a placa do Mercosul. Já está, já é uma realidade. E também a nossa carteira de identidade vai mudar, né? Já está mudando, Está mudando. Já foi aprovado. Então, por exemplo, aí dá um exemplo bem claro. Você tem, antes as nossas placas eram cinza com o nome de cada cidade. Agora não, você tem uma placa, é o mesmo modelo de placa que você vai encontrar lá no... Mesmo modelo que você vai encontrar Na Argentina. na Argentina, né? No Uruguai, no Paraguai. Tá bom? Lembrei da palavra, quando estávamos falando sobre o medieval, a Igreja Católica, a usúria, a polêmica. Geralmente cria-se uma polêmica muito grande quando você vai falar. Porque a Igreja Católica ditava naquela época os juros, a usura, né? Porque a pessoa tinha que comprar por 10, vender por 10. Mas eles, a maioria, viviam na riqueza e condenava e ditava a pobreza para outros. Então isso dá uma polêmica, lembrei da palavra. Professor, o mundo, a gente pode dizer que o mundo ele vai se modernizando por causa da globalização? O mundo vai modernizando de modo geral, por causa das atividades econômicas que expandiram tanto que eles chamaram de globalização, tá? Então, vamos falar que tem essa relação direta, porque quando eu preciso de transportar com caminhão uma mercadoria, eu tenho um caminhão pequeno, eu preciso pouca, mas agora eu preciso de muita mercadoria, aí eu vou transportar num caminhão maior, eu preciso de nova tecnologia, eu preciso transportar muita mercadoria para longe, aí eu tenho um avião maior. Então as tecnologias vão modificando para incorporar, né, para poder garantir a circulação econômica, e essa circulação econômica é chamada de globalização. A gente pode dizer que o capitalismo se desenvolveu a partir da globalização? Não, o capitalismo ele é anterior, né? Ele é anterior. O capitalismo, ele na verdade é um processo econômico que vem historicamente crescendo naturalmente, né? E inclusive a gente chama de capitalismo mercantilista, é quando Portugal, Espanha expandiu pelo mundo, né? Aí agora nós estamos vivendo numa outra fase do capitalismo, né? Que é o capitalismo global, tá? Então a globalização é apenas uma das fases do capitalismo, tá? Onde que o crescimento das atividades econômicas foi tão intensas que é preciso então difundir, né? Novas práticas econômicas, novas regras e assim por diante. Novas tecnologias. Na sua opinião, a globalização influenciou de maneira direta ou indireta na propagação de conhecimento e de informações? Novamente, diretamente, né? Diretamente, por causa da necessidade. Assim como eu falei, você necessita de novas tecnologias de comunicação, você precisa de novos veículos e assim vai crescendo. E principalmente na idade deles, que são totalmente tecnológicos, né, professor? Totalmente. Instrumentos, né, para você facilitar a compra, a venda, emissão de documentos. Antes, todo pedido que você fazia era no papel. Agora ele é um pedido que é feito virtual. Então, como eu disse no início, a nossa transformação educacional em Valadares, nós fazíamos o diário em papel. Nós não, gente, eu não peguei essa época, porque eu sou uma pessoa muito jovem. Tem gente rindo aqui do meu lado. Você é filhote. Olha pra lá um pouquinho pra câmera que vai ver você rindo. Mas eu não peguei o diário de papel, eu já entrei na mudança do diário.
na educação. Aí nós fomos para o diário eletrônico, né, digital. E hoje, além de você ter o seu diário, claro que você precisa colocar o seu planejamento de aula nesse diário, mas facilitou muito o leitor facial, porque na entrada da escola, quando os alunos passam pelo leitor facial, reconhecimento facial, ele automaticamente já coloca no nosso diário que o aluno está presente. Ó, que bom, Facilitou bastante, exatamente, né? Nossa, que maravilha. Muito. É fundamental, né? Porque hoje você precisa de uma comunicação imediata, às vezes, com o pai, né? Tem escola que o aluno entrou, ele recebe a mensagem, né? Que recebeu. Isso que acontece. Pessoal, É uma segurança pro pai. E outra coisa, já chega diretamente lá na cantina, na cozinha, a quantidade de alunos que estão dentro da escola para que eles façam ou preparem, né, a alimentação balanceada de acordo com a quantidade exata de alunos para diminuir o desperdício, que também é outro fator de globalização. A fome crescente. Poucas pessoas no mundo se alimentam de forma adequada e desperdiçam, enquanto que centenas não têm o que comer. Isso traz uma necessidade, né? A tecnologia ajuda na eficiência. Olha como é que a tecnologia... Plantar... No planejamento. Então, é fundamental. Porque é o seguinte, com a competitividade criada pela globalização, pelo processo constante de globalização, se você não tiver eficiência, você vai gastar, você não vai ter perdas, o seu produto não vai ser adequado. E isso também para o Estado, para os governos, né? Então, a tecnologia ela ajuda no controle dos produtos e serviços, ajuda na gestão eficiente, do aumento da produtividade, né? E isso é um processo que está começando ainda, isso ainda nem impactou, na verdade, o tanto que precisa ser impactado diante da tecnologia que nós temos. Falta conhecermos mais as nossas tecnologias. Falta. Ou usá-las, né? Como a tecnologia afeta a vida dos jovens? Uma pergunta em cima da outra. Isso aí, Rian. Tudo a ver. A tecnologia, ela está afetando aos jovens, né? Ela vai afetar e vai modificar a forma de pensar, a forma de agir. Então, essa criançada que cresce aí com tecnologia, eles vão ter uma outra forma de raciocínio, tá? De compreensão de mundo do que nós. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, a gente aprendia a decorar, né? E aí, quando você precisava de informação, você ia lá naquela informação que você decorou, né? E buscava ela e apresentava igual um arquivo de aço, aqueles arquivos de papel que você abre a gaveta, põe uma pasta, fecha a gaveta, puxa. Com a mídia, com o celular, há uma profusão maior mental, né? O jovem, ele pesquisa num site, daquele site ele vai para outro, vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Isso vai trazer uma contribuição muito grande, né? Um impacto, é claro que vai trazer problemas também, até a gente ajustar. Tá? As pessoas hoje não precisam mais guardar conhecimento, elas precisam saber gerir o conhecimento. Então, o estudante hoje ele tem que saber onde buscar, ele precisa saber como eu vou administrar o conhecimento, entendeu? Isso que é importante. E como o jovem se relaciona com a sociedade do consumo? Bom, aí é um outro fator. Já viu aquele filme de zumbi? Qual? Já viu o filme de zumbi? Já. Você sabe o que quer dizer? De onde surgiu esse conceito de zumbi? Surgiu exatamente de pessoas que são consumistas. A origem é uma metáfora para a sociedade de consumo. Ou seja, a pessoa desumaniza e só quer. Aí você tem aquela coisa, o zumbi que quer comer, né? Quero cérebro, insaciável. É uma metáfora para a sociedade de consumo.
Ou seja, as pessoas, elas se desumanizam, deixam de ser pessoas, de cuidar do outro, de importar com o outro e estar preocupado só em querer, em comprar, se eu tenho, se eu não tenho, o outro tem, eu não tenho, né? Aí surge a internet, né, que começa a vender não só produtos, mas produtos físicos, mas produtos virtuais, jogos, né? Até um ambiente lá que você tem que pagar X, né? E isso vai influenciar muito essa juventude aí. Vai ser uma juventude que vai consumir mais coisas virtuais do que reais, né? Vai valorizar isso, enquanto a nossa geração tal, é física ainda, nós vamos ter uma geração que vai ser uma geração virtual, né? Virtualizada. Sim, interessante, né? Porque o senhor está falando de uma coisa que nós estamos vivendo hoje, que os jovens se envolvem mais, às vezes, com a tecnologia. Hoje o jovem até deixa de sair até do quarto, né? Para poder ficar jogando. Nas redes sociais, conectados 24 horas, né? Nós usamos as nossas redes sociais para algo bom. O YouTube, vendo os YouTube, o que os YouTube estão fazendo? Eles estão convencendo as pessoas a comprar aqueles produtos que eles estão vendendo. Os influencers, né? Eles estão vendendo produtos. Então, todo mundo quer, aí está contaminando as crianças, que muitas também querem se tornar, aí abre seus perfis e tal, e começa as dancinhas, né? Quer dizer, vou dar um exemplo, a dança tradicional da cultura mineira, né? O congado, essas coisas, sumiram. Agora o que vale é as musiquinhas do TikTok. Verdade. São produtos. E qual o papel do consumo na formação da identidade dos jovens na sociedade atual? Bom, é aquilo que eu falei, o consumo está moldando as pessoas, né? As pessoas precisam ter uma capacidade mais crítica, né? Nós temos que ter uma educação que não precisa ser contra, mas precisa estar preparada a juventude para saber distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, né? Porque corre o risco de a gente perder a conexão com os valores, né? Valores éticos, valores humanos, né? Eu vi esses dias uma influencer que pagou o lanche dela com uma nota falsa e aí estava se vangloriando na internet, ou seja, é uma pessoa que perdeu as suas referências, né? Perdeu referência. A mudança de valores. Ela desvaloriza o outro, o trabalhador que está ali fazendo, né? Está enganando o outro, quer dizer, para que isso, né? Então, há uma falta de respeito, né? Então, o comprar, o aparecer, né? Que aí é um consumo virtual, tá? O consumo não é só comprar o produto, não, o consumo virtual também. Esse é o mais perigoso, porque ele molda cabeças das pessoas. Professor, seria ter para ser ao invés de ser para ter? Exatamente, mas essas dicotomias hoje, elas estão muito difíceis de, né? Às vezes, ter e ser são uma coisa só. E esse que é o problema, você não consegue mais fazer essa distinguir, né? Separar. Porque eu pensava o seguinte... Você tem que preparar a pessoa para saber lidar com isso, né? Não dá nem para você fazer mais... A gente não consegue nem mais fazer essa distinção. Porque, pelo menos a nossa geração, nós éramos criados, Rian, para estude para você ser alguém na vida. Aí, a consequência, você teria alguma coisa, um bom emprego, você teria um carro, você teria uma casa. O que nós estamos percebendo hoje com essa globalização, com esse consumismo desenfreado, é que você precisa, principalmente nos jovens, adolescentes, nessas influências da vida, é que você precisa ter um bem de consumo para ser alguém dentro da sociedade ou dentro da sua roda. Ou seja, eu preciso ter o telefone X para ser aceito naquele grupinho. Eu preciso ter a roupa da marca X para ser aceito naquele grupinho. Poderíamos resumir assim? As identidades... A grosso modo. Exato. As identidades deixam de ser valores e passam a ser produtos, né? Eu tenho
várias pessoas que são, vamos colocar assim, mais expansivos, mais alegres. Então, eu estou expansivo, vou ter mais identidade que aquela pessoa, não. Deixa de ser isso, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de cuidar de outras pessoas e tal. Então, as referências vão sendo abandonando. Deixam de ser o ser, passa a ser o produto, né? Aquele ali tem um canal, ele tem tantos seguidores, é um produto, né? Aquele ali é isso, aquele ali tem aquilo. Então, as referências estão sendo desumanizadas. E aí perde sentido, né? Perde sentido. Aí você começa a desvalorizar o trabalho do outro, você começa a desmerecer, né? Então, isso é muito perigoso, né? Esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de transição, ele é mais perigoso, porque lá na frente nós já aprendemos. Quando chegar à idade adulta, ele já aprendeu a lidar com isso. Mas, enquanto isso, a gente pode perder muita gente nesse processo, né? Podemos perder muitas mentes. Esse é o perigo, é o zumbi, né? E o que os jovens mais consomem atualmente? Jogos, né? Jogos, principalmente. Então, os jogos, eles estão moldando a cabeça das pessoas. E pessoas dentro dos jogos estão aproveitando para poder moldar a cabeça dos jovens de acordo com o que elas querem, né? E aí, novamente, a questão da dissociar a realidade, né? Você mesmo colocou, fica lá preso dentro do quarto, né? Não sai. Antes a gente fazia questão de encontrar os amigos, nós tínhamos que sair para encontrar os amigos. Hoje, vamos sair? Não, estou aqui, não sai. Ou seja, a briga dos nossos pais é que a gente saía muito, queria ficar só na rua. Hoje é o contrário, né? Pois totalmente o contrário, porque é o seguinte, a gente valorizava o contato humano. Hoje essa geração já não está valorizando o contato humano, está valorizando o contato virtual. É esse processo de desumanização que está acontecendo. Como que é na sua casa, Rian? Minha Primeiro, casa? o que você consome? O que nós mais consumimos? Você e seus colegas. Olha, nós não... Lá em casa, a gente não é aquelas pessoas assim, eu quero ficar na frente de televisão, na frente do computador. Minha mãe estimula o horário certo para cada um mexer e de acordo com o comportamento, né? Legal. Então tem uma troca aí, né? Então você consome um pouco de internet, de conteúdo. E na internet, o que você gosta? O que eu gosto? O seu passatempo? É jogar. Os jogos. Pois é, os eu jogos. falei, né? Aí sua mãe fica atenta. Que jogo que você faz, que Alguns você usa, jogos, que você sim. joga. Tá. Ele está aprendendo a gerenciar, né? A mãe dele está ensinando ele a gerenciar o tempo dele, né? Então você tem que aprender a gerenciar a informação, gerenciar seu tempo. De repente ele gosta tanto dos jogos que depois se torna um programador. Então foi um processo de aprendizado. Se ele souber gerenciar e se ele for bem orientado. Agora, se ele ficar só nos jogos, não aprender a estudar, não aprender nada com isso, aí é uma perda, né? Um desperdício. Esse processo de transição trouxe um trauma para a educação desse conjunto de jogos. Esse que é o problema. Eu gosto de fazer algumas atividades de jogos que te ensinam como criar animes, tipos de filme. Fazer coisas desenhos, assim. Porque tem muita gente, aí tem muitos jovens que estão já entrando na programação, outros já fazendo desenhos, né? Ganhando dinheiro com isso. Tem os jogos lá de construir, de fazer, tem o Minecraft, né? Você constrói um universo ali, você constrói casa e tal, né? De repente ali, você pode desenvolver habilidade de arquitetura, urbanismo, uma né? oportunidade também do futuro, né? Tem alguma faixa etária que gasta mais? Olha, esses dados eu não tenho, né? Tá tendo muito consumo dentro dos próprios jogos, ou seja, a pessoa está jogando ali, ele precisa comprar um crédito para ele poder ter os produtos dos jogos. Então, por exemplo, se é um joguinho lá de guerra, eu preciso ter armadura A, B, C ou D, eu preciso então tá com um recurso. Aí eles compram o crédito e vai, né, comprando dentro do próprio jogo, gastando aquele dinheiro. Quer dizer, que você compra nada, né? Porque depois você desinstala o jogo, porque você perdeu o dinheiro. Ou seja, foi só naquele momento ali, naquela superficialidade, que você teve um prazer momentâneo e aí
é só entretenimento. Olha, eu julgaria que seria o celular, mas pelo que eu ouvi aqui hoje, são os jogos. Porque um celular você vai ter você pode comprar 100 jogos, dezenas de jogos para ser usado num smartphone da vida, né? O que poderia ser feito para nos educar contra o consumismo? Bom, conscientização, né? A pessoa ter consciência. Porque o que acontece? Às vezes o consumo a vontade de consumir é tão grande que a pessoa não observa se ela tem condição de pagar, se a família tem condição, aí gera revolta, né? É saber consumir. Às vezes consome quer comprar uma coisa, mas não tem certeza que quer, mas compra. Então, é ter certeza do que quer comprar, quando quer comprar e qual a utilidade daquilo, né? Essa consciência. Está surgindo, inclusive, movimentos, né? Tem movimentos aí de jovens que não quer usar marca nenhuma, porque marca pressupõe que você está trabalhando para uma empresa. Tem gente que anda com a camisa com a marca, outros estampada, não, né? Parecendo um outdoor. Outdoor, quer você dizer, paga para fazer propaganda para o outro. Você paga para poder fazer propaganda para o outro que devia estar te pagando. Te paga, verdade. Aí, já não gostei. Aí as pessoas estão tendo, peraí, né? Porque com essa coisa também do influencer, né? Você vê as marcas pagando, a pessoa, não, peraí, então, para que eu vou fazer de graça? Né? Tem essa questão. Então, estão surgindo movimentos assim, né? Movimentos de afastar. Por exemplo, recentemente, os celulares modelo antigo, sem ser smartphone, ele agora cresceu o consumo desses aparelhos. Agora é recente, você pode pesquisar aí na internet. Os vintages, né? É porque só liga mesmo, manda texto, SMS, não te prende muito, não te ocupa, porque às vezes a rede te prende ali e você perde produtividade. E aí há movimentos, né? Existe ação e reação. E claro que isso vai chegar no momento de ter um equilíbrio, né? Tanta rede social, para que tanta, né? Peraí. Você está sendo otimista, hein? Esse equilíbrio aí. Não, as pessoas vão amadurecendo, né, com o processo. Como o senhor se sente depois dos gastos? Dos meus gastos? É angustiante, né? Eu trabalhei como presidente do sindicato e eu atendia muito servidor endividado. Porque é o seguinte, quando você eu vou comprar um produto, né? O consumismo, nossa, eu quero comprar a mulher, né? Nossa, eu quero comprar aquela bolsa. Aí ela compra a bolsa, só que ela não tem dinheiro, aí ela divide em 10 vezes. Aí ela tem o prazer momentâneo de ter aquela bolsa, mas todo mês vai cair no salário, então ela recebe uma dose pesada, né, de estresse, pagando aquilo por um prazer momentâneo que ela teve lá no início. Olha o drama, é uma droga. O consumismo também é uma droga. Ele gera uma satisfação imediata, mas pode gerar inclusive uma depressão, porque a pessoa às vezes quer comprar outra coisa e não tem dinheiro, e outra coisa não tem dinheiro, e às vezes deixa de pagar uma conta, aí surge uma série de pressão psicológica, e a pessoa não está preparada, ela angustia. Então, quando você compra sem consciência, você leva a angústia, podendo levar a depressão. Ai, terrível. E para finalizar, deixa uma mensagem para o nosso público, todos que estão nos assistindo. Bom, a garotada aí, ela tem que aprender a lidar com esses novos parâmetros trazidos pela globalização. Muita coisa ainda vai surgir, né? Mas é importante as pessoas buscarem funções, pensarem em aprender, principalmente em lidar com a tecnologia. E aprender a lidar com a tecnologia, pensar assim, não, no futuro eu vou ser programador de celular, vou ser programador de jogos, eu vou ser... Então, tem várias profissões. Então, utilizar o uso que você faz das redes sociais pensando no seu futuro. Acho que é fundamental isso, né? Muita mudança ainda vai vir, né? E só vai estar inserido quem tiver conectado. Mas não conectados, quando eu falo em rede social, conectado a esse novo sistema, né? Qual que é o meu espaço? Que espaço que eu vou ter, né?
Então, vamos estudar tecnologia, vamos usar o celular, vamos estudar tecnologia. Eu gosto muito de jogos, beleza, então vamos aprender a trabalhar, né, com jogos, aprender a fazer, criar jogos, né? Então, a minha mensagem hoje frente à juventude é isso. O seu tempo que você está gastando no celular, no computador, né? Pense como você vai sobreviver com isso no futuro. As escolas já trabalham, a maioria das escolas aqui de Governador Valadares já trabalha, né? Já tem uma vivência nos seus projetos que ensina os estudantes a gerenciar o consumo consciente, ou seja, preparando os nossos estudantes para a vida, né? Para este grande mercado consumidor globalizado, de uma forma consciente. Porque não vamos esperar o amanhã, que as crianças são o futuro do nosso país, tá? Mas nós vamos esperar esse futuro chegar, para quando chegar a conscientizá-los? Não. Os nossos ensinos estão voltados para essa consciência agora, no presente, né? Porque o futuro é daqui a um segundo, né, Rian? Então, temos que prepará-los desde cedo para quando eles tiverem idade para o mercado de trabalho ou antes mesmo, eles já estarem conscientes do tanto que pode consumir ou consumir de uma forma mais adequada, já com essa nova mentalidade. Nós temos que aprender a viver com esse mundo, né? Porque a globalização ninguém vai parar. Eu sou contra a globalização, não adianta ser contra. Ela vai ser um processo que vai continuar. Então, E a gente depende, querendo ou não, a gente depende disso, né, Rian? Sim, claro. Ó, o Rian deu uma sacada porque aqui o fenomenal Rian do já medieval. O Rian já tá bacana aí, daqui a pouco ele já vai estar dominando todos os instrumentos da comunicação aí. Aí, Ô tecnologia Nicomedes, falava com com eles, né? Nicomedes, o Nicomedes. Agora é o Rian. Professor Girley, muito obrigado Estou à disposição. pela participação no nosso SMEDPod, pela sua colaboração aqui, falando sobre globalização e consumismo, bate-papo fenomenal, maravilhoso. Eu creio que ele foi mais instigante para um próximo bate-papo do que uma resolutiva aqui, né? Porque nós não desvendamos todos os segredos da globalização e tão pouco chegamos a um embate final aqui e de falar assim, ó, consumismo é isso, tem que ser assim e tem que parar. Então, ou seja, não tem a receita. Não tem receita. Não tem receita. Não tem receita. Então, assim, deixou a gente assim, com a pulga atrás da orelha para um próximo SMEDPod, né, Rian? Claro. Rian, muito obrigado pela sua participação. Eu que Você agradeço. deu umas jogadas aí fenomenais, maravilhosas, gostei muito. Quer mandar algum recado? O espaço é todo seu. Pô, fica à Não vontade. para a mãe, para o pai, para os colegas de Um classe. beijão pra minha mãe e um feliz Dia das Mães. Olha muito isso bem aí. lembrada, muito bem Nosso lembrada. programa com certeza vai ao ar após o Dia das Mães, mas o Dia das Mães são todos os dias, não é mesmo? Claro. E o momento de abraçar as mães. Gente, aproveita, viu? A gente só dá valor depois que perde. Então aproveita a mamãe, o papai, o vovô, vovó, tio, tia, cachorro, papagaio, porque são pessoas especiais e vamos valorizá-los cada dia mais. Então, mas vai ficar no nosso canal no YouTube aí. Um abraço para todos vocês, em especial para a Tânia, todos os funcionários da Escola Municipal Hamilton, vereador, né, Hamilton Teodoro. Um abraço mais uma vez abrilhantando nossos quadros aqui na TV Educação. Gente, hashtag Cidade da Educação, hashtag Educação que Transforma, está se transformando sim a realidade dos nossos estudantes. Um abraço a todos vocês, sigam as nossas redes sociais, SMEDGV, todos os nossos conteúdos, todas as nossas novidades diariamente. Também, como eu disse no início, nosso canal 13.2 e se inscreva no nosso canal no YouTube. Abraço, que nosso horário aqui já estourou, porque se deixar a gente continua falando, né, professor? Não, Né, Rian? esse assunto é muito complexo, dá Muito para falar, interessante, né? dá para falar muito tempo. Isso é porque doeu aqui o meu calcanhar de Aquiles, tá? Um abraço, tchau, tchau, gente. Até o próximo SMEDPod. Alô, valeu. Rian, valeu.